Olá, meus amigos de todo o Brasil, pessoas ligadas ao setor do agronegócio. Viemos aqui para falar um pouquinho sobre o agro brasileiro, implorando por uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Para mim isso é vergonhoso, é humilhante ver um país com tanto potencial de produção, mesmo com inúmeros problemas que nós estamos vivendo internamente com relação a clima e também sobre as questões mercadológicas, falta de políticas públicas, enfim, uma série de problemas internos por incapacidade e incompetência nossa em resolvermos. Ver um país tão rico, com um produtor rural tão capacitado, passar por uma situação humilhante que a gente vê em canais de televisão, programas, nas redes sociais, as pessoas vibrando e na expectativa por uma guerra comercial sobre as migalhas que vão sobrar para o Brasil, devido à eleição de Trump. Mas nós não podemos esquecer que lá em 2018 nós tivemos uma situação, um cenário a partir das medidas que Trump tomou internamente a partir da sua eleição. Mas o Brasil, por não ter gestão no Ministério da Agricultura, ministros sem capacidade, sem competência, apenas ministros políticos ou deputado ou senador não colaboraram para a nossa evolução, para o nosso crescimento e capacidade, tendo em vista antes, dentro e fora da porteira. O tratar os problemas, nunca. Nós vivemos sempre do pontinho final, aquele pontinho que pode dar algum crescimento político para aqueles que estão à frente, ou da Presidência da República ou do Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura, Conab, Frente Parlamentar Agropecuária, a própria CNA, as federações, não colaboram para o desenvolvimento profissional. O agronegócio brasileiro tem que parar de ser amador, nós temos que ser profissional. Nós temos que ter um planejamento, organização, nós temos que ter acompanhamento por parte destes órgãos para orientar o setor da melhor forma possível. Mas, como a política reina, então nós não temos essa capacidade. Aí vivemos de sazonalidade de mercado. E essa sazonalidade é que tem levado o agronegócio brasileiro cada vez mais para o fundo do poço. E eu explico por quê. Só para salientar, o próprio Plano Safra, que é a guerra de cada governo que entra em oferecer o maior valor, não tem dinheiro. A realidade é essa, o Plano Safra no Brasil não tem dinheiro. O próprio Pronaf, agora eu tenho acompanhado alguns amigos do setor de agricultura familiar, não conseguiram dinheiro porque não tem dinheiro para o Pronaf, lembrando que são 76 bilhões para o Pronaf. E quando a gente escutou o pronunciamento da AproSoja, falando da falta de dinheiro, ou dos argumentos bancários para liberar o dinheiro a partir da legislação do meio ambiente, também já fica comprovado que não tem dinheiro total para o Plano Safra. Anunciaram um valor que não existe, certo? Então, vamos lá. Nós temos no Brasil endividamento crescendo cada vez mais por falta de viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. E eu aqui faço um debate e um desafio para o presidente da República, para o ministro da Agricultura atual e para todos os outros, até para a própria Frente Parlamentar Agropecuária, em nos mostrar de uma maneira simples e objetiva a viabilidade para esse agronegócio de sucesso que não existe. Não tem viabilidade. Por não ter viabilidade, aumentou o endividamento, aumentou os pedidos de recuperação judicial, nós temos problemas de rentabilidade nas lavouras, produtividade, devido aos fatores climáticos que estão acontecendo, políticas públicas específicas ainda não surgiram, nós temos problema do alto custo de produção, da alta representatividade do custo sobre o preço das commodities, nós temos um problema dos preços da commodities no mercado internacional, que estão despencando cada vez mais devido à alta oferta, nós temos o problema da alta oferta agora especificamente, que todos os países do mundo já entenderam que a próxima guerra será com relação à produção de alimentos, devido principalmente aos desafios dos fatores climáticos, à produtividade, tendo em vista o aumento da população mundial. E é nessa parte da alta oferta que eu quero me apegar agora para nós falarmos sobre uma possível guerra comercial, essa situação humilhante que o Brasil vive de joelhos implorando por uma guerra comercial para sobrar uma fatiazinha do mercado. Vamos lá. Trump, nessa situação, nós estamos vivendo um outro cenário nos Estados Unidos, um cenário preocupante. Joe Biden não combateu a inflação e o alto custo de vida impacta muito na vida dos americanos. Então, Trump assume com uma inflação alta, com um custo de vida alto e também com 12% das famílias americanas vivendo o problema da segurança alimentar. Ou seja, 12% das famílias americanas não têm a certeza se terão condições de colocar o alimento na mesa.
Então, são três cenários impactantes que eu duvido que Trump vai tomar qualquer medida radical que possa preocupar ou prejudicar ainda mais a vida dos americanos. Então, são três situações diferentes do cenário que nós vivíamos lá atrás. O mundo está diferente. Então, essa situação tem que ser levada em conta. E quando o Brasil vibra com uma possível guerra comercial, nós temos que entender que o endividamento para a próxima safra, ele pode ser altíssimo. Nós podemos ter um problema ainda maior considerando essa possível guerra comercial, essa possível necessidade da China por maior condições de mercado, que possa possibilitar ao Brasil, né, uma comercialização maior com o país, né, com a China em termos de guerra comercial. Estados Unidos taxa os produtos chineses, a China, em contrapartida, deixa de comprar produtos americanos e aí poderia sobrar essa fatia do mercado para o Brasil. O cenário mundial é diferente, o cenário americano é diferente e nós temos que levar em consideração tudo aquilo que afeta antes e dentro da porteira em termos de investimento para uma próxima safra, lembrando que o mercado mundial tem uma maior oferta de alimentos, os preços das commodities estão caindo, então eu acho muito difícil que a situação seja favorável ao Brasil. Favorável entre aspas, um país com tanta potencialidade que nem o nosso, tanta capacidade, viver, né, de uma forma humilhante, implorando por uma sazonalidade de mercado já é vergonhoso. E isso é uma realidade que o Brasil vive há muito tempo. Nós não somos competitivos em termos de mercado mundial, nós temos produto barato, em contrapartida o custo interno é muito alto, a representatividade do custo sobre a commodity não traz ao produtor rural uma condição financeira favorável, produz a qualquer custo, vende a qualquer preço, é uma situação preocupante e o Brasil agora vibra. A gente escuta, né, pelo Brasil afora, o Brasil vibrando por uma possível guerra comercial que vai fazer, obviamente, com que a situação interna seja ainda pior. Precisamos levar em consideração a alta taxa de inflação nos Estados Unidos, alto custo, né, para o alto custo de vida. Nós temos que levar em consideração que temos 12% das famílias americanas vivendo uma insegurança alimentar e o mundo está produzindo mais alimentos. Prova está que os preços das commodities no mercado mundial estão caindo. Então, são situações que nos envergonha, nos humilha, ver um país que nem o Brasil implorando por uma guerra comercial para poder vender um pouco mais e mesmo assim, lá atrás em 2018, vivemos essa guerra comercial. E o Brasil e o produtor rural não conseguiu se estabilizar financeiramente. Bastou qualquer uma crise para que o alto endividamento, né, ressaltasse aos nossos olhos pedidos de recuperação e vale lembrar que os pedidos de recuperação judicial, mais de 50% veio da cadeia produtiva da soja. Então não existe viabilidade e fica aqui um desafio para professores de universidade, ministros da agricultura, presidentes do Brasil a nos mostrar onde existe viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial no agronegócio brasileiro. Fica aí o desafio, ficamos no aguardo e torcendo para que alguém chame a atenção a nível nacional para que nós não venhamos a nos endividar ainda mais, criar cenários desfavoráveis para o Brasil a partir de uma possível guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.